Olá pessoal aí do YouTube, gostaria agora de falar um pouquinho com vocês aqui a respeito sobre a salvação, né, das testemunhas de Jeová. O que eu penso, né? Claro que só Deus que sabe quem que realmente são aquelas pessoas que são os eleitos dele realmente, né? E as pessoas que são as pessoas salvas que vão estar com ele aí, vivendo tudo as promessas futuras aí com ele. Mas agora, a gente pode ter características, é claro, né? A Bíblia diz, por exemplo, que os adúlteros, eles não herdam o reino de Deus. Então, fica evidente que você vê uma pessoa que vive na prática do adultério, né? É claro que essa pessoa, tudo indica que essa pessoa não vai herdar o reino de Deus. Porque, né, a gente está implícito na palavra dele, então fica difícil. Deus não pode negar a si mesmo. Então ele não pode, por exemplo, chamar para salvação, dar as coisas futuras, tá? Com um adúltero. Então, por quê? Estaria negando a sua palavra, negando a si mesmo. E a própria Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do nome dele. Então a palavra de Deus, ela não volta atrás, e ela é culminante naquilo que ela determina, né? Na questão das testemunhas de Jeová, é uma questão muito complexa. Porque se você falar de Jesus para elas, elas vão falar, não, Jesus é nosso mediador, aquela coisa toda. Mas tem muitas publicações do corpo governante, que é o que entende mesmo da questão, né? É o que determina as normas aí a serem estabelecidas pelas testemunhas de Jeová. E nessas publicações é muito implícito, é muito claro a questão de que Jesus, ele é o mediador de 144 mil pessoas. Os 144 mil eleitos de Apocalipse, tá? O pequeno rebanho, também citado pelo próprio Jesus, tá? Na publicação das testemunhas de Jeová, Jesus é o mediador dessas pessoas. Jeová Deus, né? Ele é um mediador das testemunhas de Jeová. Aí, dessa forma, fica muito complicado, tá? Fica muito complicado porque não tem salvação fora de Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. O próprio Deus, ainda que você não creia na Trindade, o próprio Deus, né, que foi um testemunho de Jeová que está assistindo, o próprio Deus Jeová, né, colocou a salvação, determinou que a salvação deveria passar pelo Filho, Jesus Cristo, né? Isso é bíblico, é o que a Bíblia diz. Não encontramos margem para outro tipo de salvação. Se fosse assim, os próprios judeus estariam salvos. E os judeus, eles foram o quê? Eles não são salvos porque eles negam a Cristo, né, e aceitam o próprio Jeová. Jeová é o Deus dos judeus. E não é o Deus que salva, é o nome de Jesus. Até na questão da ceia. Só a falta da prática da ceia, ela já quer dizer muita coisa. Muita coisa. Né? Quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte de mim, disse o Senhor Jesus. Então não tem como a gente estabelecer uma conexão de salvação nas testemunhas de Jeová nesse quesito. Só contando realmente com a misericórdia de Deus de uma maneira diferenciada, porque a partir da hora que você nega essa doutrina, tá, de salvação absoluta aí na pessoa de Jesus Cristo, aí fica difícil, por erros de interpretação, porque em nenhum momento, tá, a Bíblia ela trata de dois rebanhos. E até o próprio Senhor Jesus, ele cita que o pequeno rebanho, depois todos vão formar um rebanho só. É um só rebanho, né? Ali a questão dos 144 mil é uma questão diferenciada que aparece num livro que é figurado, que é um livro que o próprio livro, ele ensina que ele não está falando das coisas literais. O próprio livro, ele fala. Você pode ver que o Apocalipse, ele muitas vezes se interpreta a si mesmo. O que é os 7 candeeiros de ouro? Não adianta você inventar especulação. O próprio Apocalipse diz, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas da Ásia, né? O que é o mar? O mar são os povos.
Então, aí por diante, não é? Aí por diante. Então, entendemos que 144 mil é uma questão de pessoas ali, mas no sentido figurado, tá? São pessoas, se você for, não adianta você pegar um número ou um padrão, sendo que ele não faz conexão. Aí você está sendo incoerente com as escrituras, né? Você pega só aquela parte que você acha que é necessário para a sua doutrina e discorda de as outras partes. Por exemplo, 144 mil são homens, são pessoas do sexo masculino, só aí nós já excluímos então as mulheres desse quesito, né? Então seria, ou seja, um Cristo preconceituoso que não salvou, que não fez para si um rebanho com mulheres. São homens virgens, são pessoas que não se deitaram com mulheres, tá? São pessoas, homens virgens, e são também das 12 tribos de Israel. Eu peguei esse texto e colocar com os gentios, para os gentios, para dizer que um gentio ele é salvo, um gentio, você não precisa nem te explicar o que é um gentio, né? São as gentes, os povos, as outras pessoas que não são judeus. Fica complicado. Então, realmente, estão fazendo uma doutrina baseando num versículo contraditório, extremamente complexo a interpretação, extremamente divergente de interpretação, para fazer uma doutrina e aniquilar coisas de suma importância, as coisas reais, nítidas e claras ensinadas na Bíblia, como a própria Santa Ceia, sendo feita pelos gentios normalmente. A história diz, né? A história mostra isso. Nunca a história mostrou um povo diferente que ceiava. Não, eles todos ceiavam e no meio da ceia era feito o ato, tá? Do partir do pão e do vinho. Então, nem a história dá apoio aos testemunhos de Jeová. Então fica aí essa pergunta, né? Existe salvação para as testemunhas de Jeová que não entendem um Cristo como os cristãos realmente entendem? Essa indagação vai ficar, né? E vai perpetuar aí por muito tempo. Por quê? Porque essa doutrina realmente, as testemunhas de Jeová, elas não podem ser mudadas, né? É irrevogável, porque estaria trazendo um problema muito grande para o corpo governante, para todo o sistema, um erro de tamanha grosseria, né? Dentro aí do cristianismo, que eles chamam de cristianismo, né? Então, fica aí até o próximo vídeo. Você pode estar falando nos comentários o que você acha, que você discorda, o que eu deixei de falar, é claro, né? Às vezes a gente deixa de comentar, de mostrar um versículo importante, alguma coisa importante. Então fica aí, até a próxima. Então, tchau, tchau.